Já há algum tempo, na verdade, desde quando houve o reajuste das tarifas do SAAI, a população está questionando, tanto nós vereadores, quanto também a administração, querendo saber mais sobre a tabela de reajustes. Há 2 sessões passadas, eu coloquei aqui um requerimento verbal, pedindo, para convidar o diretor do SAAI, Ney, para poder vir e prestar alguns esclarecimentos à população, para que a população entenda melhor como foram efetuados esses reajustes das tarifas de água, E foi aprovado por unanimidade. E só que, antes de convidar o diretor do SAAI, nós tivemos uma reunião, segunda-feira, com a prefeita, e juntamente com os vereadores, e também juntamente com o diretor do SAAI. Houve outras demandas. Antes de eu ler aqui o ofício de convite para o diretor do SAAI, eu queria aqui só... Foi discutido várias demandas com a prefeita. Uma das principais foi a questão do reajuste, da tabela, de reajuste das tarifas de água. E, depois de muita conversa, chegamos a um consenso, todos, para que o diretor do SAAI, Joaneide, Ney, viesse aqui esclarecer a população. Além disso, teve também um assunto importante, que foi o reajuste salarial dos profissionais da educação. Eu creio que, na hora da palavra franqueada, os vereadores vão falar sobre o assunto. O reajuste salarial dos profissionais da educação, dos professores. Foi falado também sobre o plano de cargos e salário dos servidores públicos municipais, que foi um projeto de lei que foi enviado para essa casa em 2019 e foi aprovado, por unanimidade. E, a partir de 2020, do ano de 2020, passou a valer esse plano de cargo e salário, das demais categorias. Sabemos aqui que nosso município só tinha um plano de cargo e salário, que era dos professores. Os outros funcionários não tinha. E, a partir de 2020, passou a ter. Foi uma vitória do município e também do legislativo, e mais ainda para os funcionários, que não tinha o plano de cargo e salário, e passou a ter. Lá nessa mesma reunião, abordamos alguns assuntos, sobre o plano de cargo e salário das demais categorias. E também os vereadores vão falar também, porque os vereadores que participaram da reunião vão falar sobre esse assunto. E no decorrer da sessão, na hora da palavra franqueada, vamos discutir aqui sobre essa reunião. Então, para poder a gente adiantar nossa sessão e começar logo pela nossa ordem do dia, pela pauta aqui, eu queria aqui convidar o nosso amigo Ney, diretor do SAAI, para poder fazer o uso da tribuna livre. Mas, primeiro, eu queria só ler o ofício aqui, que foi enviado para ele na terça-feira. Ofício número 060/2021, assunto, convida. Ilustríssimo senhor Joaneide Alves dos Anjos, diretor do SAAI de Macarani. Ilustríssimo senhor diretor, a Câmara Municipal de Macarani, após a aprovação unânime do requerimento, convida Vossa Senhoria para participar da sessão ordinária dessa Casa Legislativa, a ser realizada no dia 28 de outubro deste ano, às 18 horas, onde trataremos de assuntos pertinentes ao reajuste da tarifa de água e esclarecimentos aos consumidores. Sabendo do seu inteiro dispor em atender esse nosso convite, nossos sinceros agradecimentos. Macarani, 26 de outubro de 2021. Bom, esse ofício foi passado, já foi recebido no mesmo dia pelo o diretor do SAAI, Ney, e ele se encontra aqui, vai de imediato, ele atendeu esse convite nosso, Queria agradecer, Ney, você já esteve aqui na sessão em mais outras 2 oportunidades para a gente conversar formalmente, com o vereador sobre a questão desse reajuste das tarifas do SAAI. Só que é
em sessão, né? Em sessão, você ainda não tinha vindo, né? Eu lembro aqui que essa questão de requerimento e de convite para algumas pessoas que fazem parte da administração ou que exercem cargos da administração, às vezes tínhamos uma dificuldade, sempre teve, para vir aqui. Mas você, de imediato, respondeu que viria, né? A Câmara agradece, e você hoje vai usar a palavra na tribuna livre para poder esclarecer, né? Já conversamos na reunião de segunda-feira sobre essas tarifas, e hoje você vai passar mais detalhado, né? Que você, como é o diretor, e você, por exemplo, além de ser o diretor, você é um funcionário de carreira do SAAI, que já trabalha há vários anos no SAAI. E você, nada mais que ninguém, conhece bem aquilo ali, como funciona, como o funcionamento da autarquia. E a população, no início aí, falaram até, algumas pessoas falaram que até esse ajuste passou pela Câmara, mas não passou pela Câmara, porque tem uma lei que autoriza o próprio SAAI, através de uma portaria, fazer o estudo, e o município, né, na pessoa da prefeita, fazer o decreto, baixar um decreto para poder fazer esse ajuste. Mas, para isso, antes de chegar a esse decreto, antes de chegar ao município, você fez um estudo financeiro, onde sabemos que o SAAI, nas tarifas de água, já tinha 7 anos que não havia reajuste. Então, depois de 7 anos, foi feito esse estudo financeiro e chegou ao consenso, e alguns cidadãos estão reclamando, e alguns consumidores, e assim, nós, vereadores, como não passou pelas caras para ser votado, mas nós, vereadores, achamos, em comum acordo, né, unanimemente, né, nós todos, para poder convidar você, para você fazer esse esclarecimento da população. E aí, você está com a palavra, Ney. Obrigado a todos. Boa noite. Saudando o presidente dessa casa, eu saúdo a todos os vereadores, a população em geral, internautas que estão nos acompanhando, e aos ouvintes presentes, a imprensa também. Bom, pessoal, aceitei um convite da prefeita Selma Souto para poder dirigir alô? Oi, sim. Para poder dirigir esse órgão tão importante no nosso município, principalmente para o nosso povo, que é levar a água à casa de todos, que é levar a saúde à casa de todos também. Eu queria aqui, em especial, também desejar boa noite a todos os clientes e consumidores do SAAI, no caso, a cidade toda, né? A água, senhores, embora um recurso natural, ela precisa de um processo complicado e leva um longo caminho para que chegue às nossas torneiras. E às vezes, quando abrimos as torneiras, ou às vezes não imaginamos o que está por trás daquela água potável que chega às nossas casas. Não imaginamos o processo por onde ela passou. E às vezes, quando falta, reclamamos. Então, esse recurso tão valioso e natural, para que ele chegue potável e tenha acesso aos lares, ele é custoso, ele custa caro, e agora mais caro ainda. É verdade, senhor presidente, estive aqui em reunião informal, onde pude esclarecer a todos os vereadores presentes a situação que encontra a nossa instituição, nosso sistema de abastecimento de água, o SAAI, que passa por uma crise, porque ao longo de muito tempo mesmo, como você bem lembrou, Marlon, são, na verdade, 7 anos desde o último aumento. Daí, então, antes disso, foi em 2007, com o decreto 194, de 27 de fevereiro, do então prefeito
senhor Nogueira, teve uma revisão da tarifa. Depois teve, em 2013, com vigência para 2014, o decreto 583, de 5 de dezembro de 2013, que foi do então prefeito, o senhor Antônio Carlos, que também houve uma revisão da tarifa. E daí para cá, mais nenhum aumento, nenhuma revisão. Hoje, falar de aumento já é assustador, diante de tantos aumentos que estamos tendo. Mas, como foi dito e como foi explicado aos vereadores, deve haver um equilíbrio entre receita e despesa. Não pode ser mais despesa do que a receita, porque senão, todos sabem, é vermelho, é negativo e não pode, as contas não fecham. Eu só vou citar algumas coisas aqui que um comparativo. Os valores dos insumos que usamos, além de tudo, da energia, tem o cloro, tem o sulfato de alumínio, tem a mão de obra, tem os equipamentos, tem as manutenções em bombas, em motores. Isso tudo também tem um preço muito elevado. A energia, para se ter uma ideia da nossa captação do Rio Magerona, há alguns anos, pagava-se 12, 13 mil pela fatura. Hoje a gente paga 25, 26, 28 a quase 30 mil. É só um comparativo que eu estou fazendo para que entendam. O cloro hoje a gente tem um aluguel de uma usina que fabrica o nosso cloro, que foi implantado também em uma gestão que eu passei ali pela direção do SAI em 2016 e foi concluída no mandato do meu sucessor. O cloro nós começamos pagando uma mensalidade de R$ 2.900. Segundo o último orçamento que recebemos agora, está em R$ 4.404 mensais. Vamos mais para frente. O sulfato de alumínio, que é indispensável. Em 2016, ele custava R$ 2,70 o quilo. Em 2018, ele custava R$ 4,55 o quilo. E agora, em 2021, ele já está valendo R$ 7,25 o quilo. Além de tubos PVC, vou usar aqui uma bitola pequena, que é o de meia, o de 20, que a gente costuma usar muito para manutenção, e é o que eu vou pegar como base. Antes, vou dizer, ano passado, custava-se 12 reais, uma vara com 6 metros de tubo de 20. Hoje ele está custando 22, 23 reais. Vocês sabem aí que no comércio está esse preço. Então, essa discrepância nos valores, não temos para onde fugir, temos que pagar. Agora, sem uma receita não tem condição. Em falando da revisão tarifária, esse longo tempo que ficou sem dar, na verdade, os índices INPC e IPCA, que são os índices inflacionários do governo, fecharam em mais de 69%, 70%, até mais a depender do índice. Não implantamos nas tarifas de água uma porcentagem exata. Vamos dar X% em cima da tarifa. Não. Porque também vimos a necessidade de não poder taxar uma porcentagem em cima que seria para todas as tarifas, e não houve aumento em todas as tarifas. Para ser mais claro, onde incidiram a tarifa básica, R1, tarifa básica R2, tarifa básica e o primeiro excesso da R3, da comercial, e a tarifa básica da industrial. Os excedentes não sofreram nenhuma alteração. As categorias que temos hoje é residencial, comercial e industrial. A comercial ela se divide em R1, R2 e R3, que é residencial 1, residencial 2 e residencial 3. A R1 ela estava, antes da revisão, em 9,30 de 0 a 10 metros cúbicos. Passou a R$ 10. Então ela teve uma revisão de 70 centavos. Que é considerada uma tarifa social,
em que não podemos incidir nenhum aumento maior, porque para contemplar aquelas pessoas menos favorecidas. Também tem a R2, que ela era R$ 13,80, passou para R$ 15,00. A R3, que antes era R$ 18,00, que agora está a R$ 27,00, de 0 a 10. Que eu acho que é a maior queixa da população, porque, fazendo os cálculos, vê que incide realmente 50% no valor aí. Mas, assim, não foi feito porcentagem, foi feita estimativa desse valor, que ainda foi o mais em conta da região, porque foi feito um estudo financeiro, onde vimos a necessidade de uma receita para complementar os nossos gastos, e que também não fosse uma tarifa que fosse muito alta, que fosse até prejudicar. Então, achamos um meio termo, onde temos como exemplo a tarifa do Ribeirão do Largo, que hoje é R$ 31,00, a nossa ficou em R$ 27,00. Não muito longe, em Maikinique, que hoje é operado pela Embasa, e em Tarantim, Itapetinga não, é SAAI. E em Itambé também Embasa, que Embasa de 0 a 6 metros cúbicos custa R$ 29,90. E nós temos a tabela de 0 a 10 por R$ 27,00, só especificamente na R3. Aí pergunta por que na R3. Porque para se chegar a uma receita que equilibrasse as contas, teria que ser feito em cima da R3 por ser a categoria maior do município. Aí, por que a categoria maior? A R1 é considerada casas de até 50 metros quadrados de área construída, construção de tábuas, inexistência de forro ou revestimento, piso de chão batido ou cimentado e a área de terreno inferior a 100 metros quadrados, categoria R1. A categoria R2 é até 70 metros quadrados de área construída, construção de blocos de tijolos, inexistência de forro ou revestimento, piso cimentado simples e área de terreno inferior a 170 metros cúbicos. A R3 são aquelas casas que não se enquadram na R1 nem na R3, nem na R2, ela é considerada a R3, que são casas que já possuem forro, possuem revestimento, reboque, possuem pisos de cerâmica e possuem uma área construída, além de uma área de terreno superior a essas metragens. Isso aí não especificamos, isso aí já é do sistema, e acho que todos os sistemas adotam essas categorias. São os critérios para fazer o enquadramento das residências. Vamos agora para a parte da incidência da tarifa. Ela, após parecer jurídico, que consultamos, foi baseada em várias leis. Vou começar pela lei do SAAI, que é a lei 57 de 77, que é a lei de criação do SAAI, onde o seu artigo 6º, parágrafo único, diz assim, que as taxas serão fixadas e calculadas de modo a assegurar, em conjunto com outras rendas, a autossuficiência econômica financeira do SAAI. Além disso, tem a Lei Nacional do Saneamento Básico, que é uma lei federal, que ela rege e estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Ela, em seu artigo 37, diz o seguinte: os reajustes de tarifas de serviço serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 meses, de acordo com as normas legais regulamentares. Foi feita uma criteriosa análise financeira, como eu já falei, buscando esse equilíbrio. E, coincidentemente, a R3, que é a referida tarifa,
chegou a uma porcentagem realmente de 50%, porque ela foi de R$ 18 para R$ 27. Então, aí, fazendo as contas, realmente foi só essa, somente, faço questão de frisar, que teve essa revisão. Lembrando a vocês que não foi um aumento, foi uma equiparação das perdas anteriores. Que 7 anos de aumento, a nossa empresa de saneamento aguentou todas essas despesas e graças a Deus eu sou servidor dali há quase 15 anos e eu sei pelo que passa a empresa para poder entregar à população uma água digna e que não falte. Porque geralmente às vezes falta, mas é porque nossas bombas estão subdimensionadas, nossas bombas estão quebradas, que se tem 3 lá, que se pegar as 3 desmontar, não dá uma. Então, além disso, temos redes velhas, temos muitas coisas para fazer. Então, não se faz nada sem o recurso. E lembrando que essa revisão foi só para nós equipararmos as contas, sem uma previsão de investimento, porque precisa de investimento, precisa de ampliações, precisa de atender a população da melhor forma, precisa uma bomba nova, precisa de um motor novo, precisa de mais água, precisa de mais vazão aqui na cidade, porque torcemos 2 vezes para chover. Uma, graças a Deus, para a nossa região, e a outra porque quando chove, sobra água. Eu não sei se vocês já perceberam que quando chove a pressão aumenta nas torneiras ou em qualquer lugar, porque o consumo diminui, então temos a oportunidade de poder abastecer mais continuamente, sem as interrupções. Porque hoje em dia nós estamos com a vazão de 40 litros por segundo, que nos dá aí 144 metros cúbicos por hora, mais ou menos, que é insuficiente para Macarani. Macarani cresceu, mas é o que temos. Então, nós temos que operar várias horas para poder conseguir suprir. Agora, quando o tempo esquenta, que o consumo aumenta, realmente há alguns bairros que ficam deficientes com o abastecimento. E a primeira coisa que a pessoa faz quando abre a torneira e que não cai água é ligar para o órgão para reclamar. É normal. Então, senhores, conforme essas leis, não foi um decreto municipal, foi uma portaria do órgão. E eu quero esclarecer também que, assim, não podemos deixar no esquecimento, ou mais 7 anos, ou mais 5 anos, ou o tempo que for, sem essas revisões, porque senão o nosso sistema acaba. Ou se esse sistema ficar ineficiente, ele pode ser cedido para uma empresa privada, pode ser repassado para a Embasa. E eu não quero isso para os meus munícipes, eu não quero isso para os moradores de Macarani. Então, precisamos fazer alguma coisa. Não é bom aumento, não é. Mas dentro da revisão, buscamos uma maneira bem suave de podermos equilibrar nossas contas da empresa e ainda continuar oferecendo um serviço de qualidade para a população. Sem contar, meus amigos, quero entrar num detalhe, porque além dessa revisão, o nosso sistema adquiriu dívidas, porque com o desequilíbrio financeiro, é óbvio que não dá para sanar todos os pagamentos. Às vezes paga uma coisa no mês, no outro mês não pagava, e acumulou dívidas. Com o INSS, com a Coelba, onde a Coelba hoje, o órgão deve R$ 337.259,58, onde a Coelba, a companhia, moveu uma ação monitória contra a empresa, cobrando esse pagamento. Foi feito um pré-acordo, não formalizado, mas estamos pagando uma das contas antigas e as contas atuais. Com o INSS ainda não fomos, porque não adianta irmos parcelar uma coisa e depois não honrarmos, não cumprirmos. Então precisamos
ter em caixa alguma coisa para poder pagar as parcelas que terão. Em 2020, fomos intimados pela Receita Federal também para pagar o INSS, de praxe dos órgãos. Eu quero só ressaltar, senhores e senhoras, a receita do SAAI é proveniente dos seus serviços e da sua distribuição de água, não tendo nenhum outro repasse do município, nem outra verba do Estado, muito menos outra verba do governo federal. Então, são os consumidores que sustentam. Então, como também não repassa nenhuma verba a qualquer outro órgão. A sua receita é exclusivamente para a sua manutenção. Eu só queria ressaltar. Então, meus amigos, não é de hoje que a nossa empresa, nosso sistema, cobra uma ajuda. O nosso sistema pede socorro, e já há muitos anos. Em 14 anos, foram aí 3 aumentos, 2014 e agora 2021, 3 aumentos. Então, precisamos fazer essa manutenção anual, mesmo repassar o que a inflação der, mas precisamos. Precisamos também dar um valor maior à nossa água. Às vezes, tem gente que dá um valor maior a uma internet, R$60 por mês, mas não dá um valor a R$27 por mês de água tratada. E também, as pessoas não podem confundir consumo com a tarifa básica, que às vezes chega uma conta mais alta ou exagerado. Nos procure, estamos à disposição para esclarecer. Houve sim só o aumento da tarifa básica, não mais que isso. Se a conta pode ter sido mais alta do que o mês anterior, pode ter sido um vazamento interno, pode ter sido um consumo excessivo. Então, são vários fatores relativos. Não podemos já taxar que foi um aumento na conta. Então, eu espero ter esclarecido a todos, dizer que estamos à disposição. Também, toda a documentação, tudo que eu falei é documentado, isso está nos nossos arquivos, para quem quiser fazer a busca e buscar a resposta que tem a pergunta. Como também já deixamos aqui na Câmara Municipal toda a documentação para avaliação dos vereadores. Quando eu estive aqui na reunião, expressei toda essa situação da empresa e todos entenderam e também viram uma real necessidade de poder ter que dar uma pequena revisão na nossa tarifa, para os que estavam presentes. No mais, eu quero agradecer também a minha equipe do SAAI, o comprometimento, a responsabilidade de estar ali com respeito com a população. E é o que nós temos, tá bom?